Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. Eu sou o professor Rodrigo, estou aqui hoje com mais uma aula de ciências. E hoje estarei falando aí sobre leis ponderais e balanceamento. Anteriormente eu fiz uma aula aí falando sobre as principais leis ponderais, tá? Então se você não assistiu ainda, assista, vou estar deixando nos cards aí. E hoje vou falar um pouquinho mais sobre as leis ponderais e falar também sobre o balanceamento das reações químicas. Gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal Biologia Legal, se inscreva, ative o sininho aí para receber as notificações de novos vídeos, deixa seu like, deixa seu comentário também. E, se possível, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Nós temos aí como a primeira lei ponderal, a primeira lei, né, a ser publicada, falando aí da questão das massas, das reações químicas, das substâncias, né, a lei da conservação das massas aí, que foi publicado em 1760 em um ensaio aí, né, de um cientista chamado de Lomonosov, né, Mikhail Lomonosov. No entanto, né, essa obra aí não repercutiu aí na Europa e veio depois dele Antoine Lavoisier, e veio Lavoisier depois, separadamente, não teve contato, mas chegou a essas conclusões. Então nós temos 4 leis aqui, e ele fala se uma massa fixa de um elemento se combinar com massas diferentes de um outro elemento, esse elemento aí, Lussac propôs a lei da relação aí dos gases. Lussac trabalhou principalmente com as reações que ocorrem entre os gases. Segundo essa lei da relação dos gases de Lussac, lembrando aqui a questão, ó, condições de temperatura e pressão constantes. Eu tenho um vídeo que eu mostro essas reações entre os gases. Então essas são as leis ponderais. Tive que apenas esse átomo de hidrogênio que estava nessa molécula de água, ele se desprendeu e veio fazer parte dessa molécula de H3O+. E aqui eu fiquei, esta molécula aqui, né, OH- aqui, faltando, né, sobrando um elétron aqui no caso, tá? Então, quando elas se unem aqui, então processo é inverso, as reações químicas são processos inversos. Se ocorrer o processo inverso, o que acontece? Este hidrogênio ele volta para cá, formando 2 moléculas de água no final. Então, isso é uma reação química, que vai mudar as substâncias. Porém, a proporção atômica no final vai ser sempre a mesma proporção. Então, aqui eu tenho 2 oxigênios, 1, 2. Aqui eu tenho também 2 oxigênios. Aqui eu tenho 4 hidrogênios. Nestas 2 moléculas de água, também vou ter 4 moléculas de hidrogênio. O inverso também é válido, mantém-se essa proporção aqui então nas reações químicas. Isso quer dizer que a massa não vai se alterar, que teve a conservação da massa nesse processo de reação química. Como que é feito o balanceamento aí das reações químicas? H2 mais O2, formando aqui uma molécula de H2O. Como que eu faço esse balanceamento? Percebe-se nesse caso aqui, ó, que antes, né, nós vamos colocar aí os reagentes, sempre antes da seta, no caso, sempre à esquerda nós vamos ter os reagentes. Pode ser uma proporção inversa também, né, que nós vimos aqui, ó, né, nesse slide anterior, deixa eu voltar um pouquinho, né, a proporção inversa. Só que o correto é eu trazer esses átomos para cá e jogar esses para cá, tá? Porque é padrão, mas é inverso. Então, aqui nós trabalhamos uma reação química. Sempre que você for trabalhar com reação química, você vai colocar à esquerda da seta, tá, os reagentes. Então, aqui à esquerda os reagentes e à direita da seta, tá, eu vou ter aí o produto. Então, nós vamos ter, nesse caso aqui, né, antes da seta, 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Após a seta, eu vou ter o quê? Eu tenho o produto. E existe nesse produto 2 hidrogênio e 1 oxigênio. Então, desta forma aqui nós estamos fazendo a representação, né? E essa representação aí não respeita a lei da conservação das massas. Nesse caso aqui não respeita a lei da conservação das massas. Então, para ajustar essa equação aí, a gente coloca na frente das substâncias aí números
que multiplicam aí a quantidade de cada elemento. E esses números são chamados aí de coeficientes estequiométricos, tá? Então, para resolver esse problema que está faltando aqui, ó, H2 tá beleza, tá certo. Mas O, cadê o? Era 2 oxigênio, tá faltando. Então, o que é feito? É usado esses coeficientes estequiométricos para fazer esse balanceamento. E fazendo isso, né, a gente consegue observar que agora sim acontece aí, né, a lei da conservação das massas é respeitada na equação de balanceamento. Por isso que é feito essa reação, né, esse balanceamento. Então, o que acontece? Ó, a mesma equação. A diferença é que eu estou usando o quê? Estou usando aqui o coeficiente estequiométrico. 2H2 mais O2. Vai formar duas moléculas de H2O. Então, 2 vezes 2, 4. 4, né? Hidrogênio, porque eu tenho duas moléculas de água. 2 vezes 1, eu vou ter quantas? Aqui eu tenho 1. 1 vezes 2, 2. Então, eu mantenho o quê? 2 oxigênio nessas duas moléculas de água, tá? Então, a importância aí de fazendo a utilização desses coeficientes, eu consigo fazer o balanceamento das reações químicas e com esse balanceamento eu vou estar respeitando aí a lei da conservação das massas aí, tá? Então, para isso que serve esse balanceamento das reações químicas. Então, como que é feito esse cálculo, né, dos coeficientes? Então, eu tenho aqui, por exemplo, então, nós vamos ter no final a equação balanceada, que essa equação balanceada, né, seria aí a reação de duas moléculas de hidrogênio, de gás hidrogênio, mais uma molécula de oxigênio. Vai formar aí, né, 2H2O, duas moléculas de água, né, fazendo aí a equação química balanceada. Nesse caso, essa imagem aqui, né, com todas essas bolinhas, mostrando essa reação entre o hidrogênio, o gás hidrogênio e o gás oxigênio para formar moléculas de água, né, tá mostrando aí, né, como que acontece a lei da conservação das massas. Então eu tenho aqui duas moléculas de H2, que é o gás hidrogênio, né, cada molécula de gás hidrogênio contém dois átomos de hidrogênio, dois átomos de hidrogênio, que estão unidos formando uma molécula de gás H2, de gás hidrogênio. Então, eu tenho aqui dois átomos, duas moléculas de gás hidrogênio. E elas vão reagir com uma molécula de gás oxigênio. Essa molécula de gás oxigênio tem dois átomos de oxigênio. Fazendo essa reação química, o que acontece? Forma-se duas moléculas da água entre o gás hidrogênio e o gás oxigênio. Manteve-se aí, né, respeita-se nessa reação, em todas as reações, a lei da conservação das massas de Lavoisier. Vamos falar um pouquinho, algumas regras das equações de balanceamento, e para fazer o balanceamento nós temos que respeitar aí e aplicar a lei da conservação das massas, tá? Então, numa reação, o número de átomos de elementos aí nos reagentes deve ser sempre igual ao número total aí dos átomos, de átomos do mesmo elemento aí, né, nos produtos. Então, eu tenho basicamente 4 leis. Primeiro, nós vamos raciocinar, né, imediatamente os elementos que aparecem em uma única substância, em cada uma, né, das substâncias reagentes. Depois nós vamos verificar esses elementos e escolher aquele que tem o maior índice, o maior número, né, de átomos. Terceiro, nós vamos escolher o elemento e transferir seu índice aí, né, de um elemento para o outro, usando-as aí como coeficiente. Então nós temos o índice e o coeficiente. E depois, por último, né, nós vamos prosseguir, né, o mesmo raciocínio até terminar o balanceamento, fazer todas as continhas. Então aqui eu tenho um exemplo aqui, ó, N2 mais 3H2.
vamos ter a formação de 2NH3, tá? Então aqui eu tenho 6 átomos de hidrogênio, de nitrogênio. 3 vezes 2, 6. E de hidrogênio eu vou ter quantos? 3 átomos de hidrogênio. Então, N2 mais 3H2 formou-se 2NH3. Nesse caso, então, eu estou com a equação balanceada. Aqui eu teria a equação desbalanceada e aqui a equação balanceada. Né? Para acertar seus coeficientes, colocou-se o quê? Colocou-se o 3, né? O 3 na frente do H2, alterando aí, então, a quantidade de hidrogênio. Tá? E aí, resta apenas o quê? Resta apenas o nitrogênio para acertar. E para fazer isso, coloca-se o coeficiente 2, né, atrás do nitrogênio. Então, ficando aí, no caso, 2NH3. Terminando, fazendo assim o balanceamento, tá, desta equação química, dessa reação química.